Bom, eu vou iniciar as apresentações, né? Para quem não me conhece do projeto Jardim do Bem, o meu nome é Daniela Almeida, eu sou especialista em Direito de Família e Sucessões, né? Atuo na área, sou mediadora de conflitos e faço parte da Comissão de Violência Doméstica do projeto Jardim do Bem. Para quem não conhece o projeto, né, é importante que a gente apresente. O projeto Jardim do Bem, ele tem como objetivo a gente trazer informação de qualidade, né, para as pessoas, para a sociedade. Então, é um projeto que foi idealizado pela Vivian Cisse, né, que a doutora Dalca já conhece, e os integrantes desse projeto, tem muita gente boa, qualificada, tem juízes, né, advogados, psicólogos, pedagogos, coordenadores de escolas importantes de São Paulo. Então, o projeto, ele realmente tem bastante gente qualificada, é muito bacana, idealizado pela Vivian, e com o intuito, né, da gente levar informação mesmo para as pessoas, com o intuito de transformar, né, uma realidade da sociedade. E agora, falando um pouquinho sobre a nossa convidada, eu já conheço a Dalca, né, já trabalhamos juntos em alguns processos, e é só elogios. E eu vou ter que fazer uma síntese, Dalca, desse currículo, que é muito extenso e que faz jus à sua pessoa, inclusive, né, a profissional que você é. Eu fiz uma síntese aqui, e se você achar que tem que acrescentar alguma coisa, você acrescenta. Bom, a doutora Dalca, ela é psicóloga, tá? Com especialização em psicologia clínica, violência doméstica contra crianças e adolescentes e psicodrama terapêutico. É coordenadora geral e de parceria do Centro de Referência às Vítimas de Violência do Instituto Sede Sapiente e coordenadora do Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e às suas famílias da região oeste do município de São Paulo. Membro da Comissão Municipal de Enfrentamento de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no município de São Paulo. Docente do Instituto Sede Sapientes no curso de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Recebeu o título de cidadã paulistana, outorgada pela Câmara Municipal de São Paulo em 2010, em decorrência dos serviços prestados às crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e suas famílias, bem como por assessoria prestada à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, Abuso e Exploração Sexual de Crianças. Também autora de vários livros e artigos publicados, né, no tema da violência contra criança e adolescente, dentre eles O Fim do Silêncio na Violência Familiar, Abuso Sexual em Crianças, Fortalecendo Pais e Professores para Proteger Crianças de Abuso Sexual. Esse é uma síntese, né, do seu currículo. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar. Eu acho que eu dei uma resumida. Não, tá ótimo. Obrigada. Bom, tá tudo bem. Vamos falar um pouco, né, sobre o tema de hoje, Dalca. A gente viu a importância de falar sobre o tema, o abuso sexual, né, em criança e adolescente. Vamos conversar, né, a respeito, que é um tema, infelizmente, né, muito recorrente, e ele ficou muito em alta nas últimas semanas, devido ao ocorrido com aquela criança de 10 anos, né, que foi estuprada, uma história terrível, dos 6 aos 10 anos, né, e acabou que ela engravidou e foi interrompida a sua gestação. E diante dessa comoção, né, nacional com o caso, eu percebi muitas amigas, mães, muitas famílias começaram a se preocupar, né, já tem essa preocupação, mas surgiu mais ainda, né? Ficou em alta. Como proteger as nossas crianças, os nossos filhos? Como prevenir? Como identificar? Porque acho que essa é a dúvida, né, da maioria das famílias. O medo que aconteça com nossos filhos, aliás, com as nossas crianças, porque é um tema de saúde pública, né, Dalca? Então, eu queria que você pudesse contar um pouco pra gente, explicar como que a gente pode cuidar das nossas crianças. Então, eu acho que tem uma série de situações importantes, né? Quando um casal resolve, né, ter seu filho, eles normalmente pensam em muitas coisas, né, na preparativos, cerimônias, etc. e tal. E depois, quando se vê diante de uma gravidez, né, essa preocupação, assim, de como vai ser esse filho, como vão cuidar, tudo isso envolve essa aproximação afetiva desse casal, né? Uhum. Há situações que as coisas transcorrem normalmente e há situações em que, às vezes,
mesmo os pais tentando evitar, às vezes uma situação mal resolvida vai gerando uma situação de violência entre eles, e se essa criança, por exemplo, nasce num clima que os pais já estão, assim, se desentendendo, né? Às vezes essa criança vai ser um refúgio para aquela mãe, né? Vai ter um apego exagerado em função dessa situação de violência. Às vezes aquele pai não aceita aquele filho e o jeito de tratar a criança já é ríspido, né? Desde o início. Então, quando a gente vai atender um caso, você tem que conhecer a história pregressa desse casal. Como é que ele se constituiu? Isso é fundamental. E depois, as primeiras situações de desencontro, né? Por que eles não se entendem, por que um quer XYZ em relação ao filho e o outro quer o ABC, sabe? Assim, essas coisas são bem sincrônicas, né? Que eu acho que vai de uma convivência, né? E de um ideal de vida comum. Quando a violência começa muito cedo, essa criança tem chance de ter impactos, né, na saúde, no sistema neurológico, né? Vamos supor, uma criança que passa por uma violência física desde bebezinho, né? Como aparece, às vezes, no instituto, casos do tipo, o pai que joga a criança na parede porque perdeu a paciência, então coisas assim, bastante violentas. A criança, quando ela passa por uma situação de violência muito grande, nessa primeira fase, até os 3 anos, que é quando o eu está se organizando, normalmente ela tem uma grande chance de ter uma perturbação psíquica enorme, né? Às vezes até de entrar num sistema da psicose, sabe assim, de não conseguir estruturar o seu eu, né? Então, tudo é muito importante na vida do bebê, né? E na vida desse casal que está aprendendo a ser pais com essa criança, né? Então, assim, o que eu acho que vale a pena dar como sinais assim, importantes é que essa primeira fase do bebê até os 3 anos é fundamental que ele seja criado com carinho, proteção, nada de violência, né? Porque tudo isso vai influenciar neurologicamente até na formação do sistema nervoso dele. Então, é uma fase crucial. Vencidos 3 meses, a gente vai ter até um outro momento do 8º mês, que seria a situação dessa simbiose que o bebê estabelece, né, na sua vida afetiva, que, de certa forma, garante a estruturação do modelo, né, que vai se formando. E aí, mais ou menos por volta do 8º mês, esse bebê que antes era todo ligado à mãe, ele já começa a mostrar sinais de independência, sinais de que ele pode ter algum desejo diferente do que a mãe está querendo que ele faça, né? Alguma coisa assim. É a famosa situação de como se a criança parando psicologicamente daquela dupla, né, que a protegeu intensamente até o 8º mês. Então, a criança já tem um desenvolvimento motor, já começa a se movimentar, ela já vai ter os primeiros nãos da vida, né, às vezes quer fazer uma coisa que controla. É a fase das birras, né, que a criança vai dar muito trabalho para os pais. Essa fase. Oi? Estou começando essa fase Sim? aqui em casa. Eu falei que tá começando. Essa fase está começando aqui na minha casa. Ah, meu Deus. Mas ela passa, né? Assim, tranquilamente, tem seus momentos difíceis, mas passa. E aí essa criança, depois de ter passado nessa situação do 8º mês, ela vai já ter um eu mais ou menos já delineado, mais estruturado, né? Que vai se transformando com a socialização, com os estímulos, etc. e tal, e é muito importante que ela tenha, acho que o universo dela se expanda, né? Depois pode acontecer a chance de ter adaptação a novos irmãos, né? E a descoberta do próprio corpo, ela já começa a se identificar mais, né, com a figura do próprio sexo, ali, se for menino, com as atividades que o pai gosta de fazer, que se for menina, imita muito a mãe, etc. e tal. Então, a gente vê o crescimento de uma criança totalmente dependente dos pais, né?
que está aí se abrindo, por exemplo, a relacionamentos familiares maiores, os avós, quer dizer, já tem um contato intenso, né, com avós, tios, primos, mas a parte social é fundamental para o universo dessa criança se fortalecer. Se nesse percurso, né, bem resumido, de independência e de afirmação do eu, a gente tiver uma criança que passa por violências, né, então vocês imaginam que quanto mais precoce essa violência, mais danos a gente vai ter na vida dessa criança, né? Depois do terceiro ano, depois que ela vai para a escola, ela começa, por exemplo, a comparar o modelo que ela tem, né? Então, por exemplo, algumas atitudes que os pais têm com ela, às vezes na escola ela vê que a coleguinha fala de coisas diferentes, que os pais fazem outra coisa, né? Tem hábitos diferentes. Então, a sociabilidade vai favorecer a criança também a se integrar cada vez mais, e acho que assim, se a gente tiver o cuidado de estar atendendo a necessidade básica que ela está te pedindo, é tudo muito, muito tranquilo. Agora, se tiver alguma desarmonia nos vínculos familiares que são descarregados nessa criança, ela vai ser criada, né, com situações de medo, de pânico. A criança, por exemplo, vê os pais se discutindo, ela se esconde debaixo da mesa, ela tem medo de tudo aquilo, quer defender, por exemplo, às vezes a mãe, ou se vê que a mãe está brigando muito com o pai, quer defender o pai. Então, assim, a criança que passa por situações de violência, quanto mais precoce, ela realmente vai precisar ser observada para ver as marcas que ficam dessa violência. Eu te dei um resumo, assim, bem rápido, da gente ver que essa criança está crescendo, né? Oi? Perfeito. Oi, tá ouvindo? Uhum. Tá, perfeito. Estou ouvindo. Bom, eu acho que a gente podia seguir. Fizeram algumas perguntas, enviaram ao longo da semana. Eu acho que a gente pode até seguir, porque a maioria das perguntas que estão aqui, eu acho que é a curiosidade de todos, né? De grande parte. Eu acho que a pergunta que mais fizeram é como identificar? Se uma criança, o meu filho, ele está sendo abusado, como que eu identifico? Tem alguma coisa que eu possa olhar e falar, olha, porque não é só eu acredito, né? Não só algum sinal, né? Eu acho que é um conjunto. Isso. Olha, tem vários sinais, desde sinais do comportamento da criança, questões de hábitos, né? Então, assim, uma criança que dormia bem, de repente passa a ter pesadelos e sono inquieto. Uma criança que tinha razoavelmente um apetite, ela pode ou começar a ter recusa de alimentos, ou ela passa a comer demais. Então, assim, os extremos são sempre importantes, tá? Nessa questão dos hábitos. A questão do corpo da criança... A gente já viu na minha trajetória de processo, eu já vi crianças que auto se mutilam, né? Isso. Então, na questão do corpo da criança, a gente tem que observar bem que área que está sendo afetada, né? Às vezes ela começa a se tocar muito na parte sexual, né? Ela começa a ter um certo prazer ou uma experiência, ou ter um certo medo em relação a esse toque. Ela pode, por exemplo, apresentar alergias, assim... do nada, né? Aí os pais ficam preocupados se é de comida ou se é da situação emocional. Então, quanto mais tensa ela fica, ela começa a ter as tais alergias, né? E aí começa a procurar assistência médica, etc. e tal. A outra situação física é também a questão da proximidade ou não com um dos pais, né? Vamos supor que o abusador esteja dentro da família. Se ela é uma criança muito pequena, e ela está sendo abusada, por exemplo, por algumas carícias, né, nas partes íntimas dela, ela tem medo daquilo, se
situações sexualizadas bastante exageradas com a criança podem gerar também situações de medo, de pânico. Por exemplo, como casos de pais que praticam sexo oral com essa criança, né, ou manipulações. Então, assim, os abusos que mais ocorrem na fase de criança pequena, em geral, são manipulações e situações de sexo oral. Sexo oral do tipo manipular o ânus da criança, ou então a situação da menina, manipular a vagina, né? Situação de sexo oral, começar a dar beijos nessa criança fora do controle da família, numa situação que ela está escondida. Por exemplo, fazer a criança praticar sexo oral na figura, né, do agressor, na própria corpo dele, e se ele pratica na criança esse sexo oral, a criança começa a ter pânico dessa situação, ela tem, por exemplo, reações assim, se ela vê numa situação social esse agressor, se está próximo, ela fica com medo, ela foge dele, né? Então, esses sinais são muito evidentes. As mães que têm crianças pequenas, porque antes a gente trabalhava com situações de agressividade, com crianças um pouco mais da faixa escolar. Hoje, os abusos cresceram tanto que dominou toda a idade, desde após o nascimento, você pode ter casos de violência sexual com criança. E, às vezes, coisas bárbaras, né? Coisas que crianças precisam ir para o hospital para fazer suturas, né? Coisas assim terríveis que andam acontecendo. E, então, outra coisa que as crianças começam a mostrar é que ela quer falar, mas ela tem medo. Então, ela se esconde. Às vezes ela tem uma pessoa da confiança dela que seja a mãe, né? E aí ela vai e conta, né, alguma coisa. Às vezes tem uma tia, uma avó, né? E a criança vai conseguindo se abrir e contar, né? Então, ela precisa saber que aquela pessoa que a ouviu, que é quando ela conta uma situação, essa pessoa é da sua confiança e que vai protegê-la, porque se ela perceber que ninguém ouviu o que ela fala, ela não vai querer repetir, ela pode não querer contar ou achar que ninguém está dando valor. Tem que acolher, né? Tem que acolher. Certo? Mas o problema é isso, né? Porque geralmente os abusos ocorrem intrafamiliar, né? Então, a criança ela vai confiar muitas vezes na família, né? Não na pessoa do abusador, lógico, mas se a família traiu, né? Em quem ela pode confiar? Talvez a criança também pense isso, né? Se foi ela vai demorar. Ela pode ser uma criança muito espontânea, que ela já reaja logo, ela pode ter reações rápidas, ou ela pode ter tentativa assim, de procurar uma pessoa muito fiel para que ela possa contar, e daí vai demorar a falar. Então, esse é o que mais é temido, né? Que a criança... Agora, uma coisa assim, que eu gosto de frisar é que quando uma criança fala, que ela relata uma situação de abuso, a primeira tendência de quem ouve é acolher essa criança e acreditar nela, porque se ela sentir que ela não é acreditada, ela vai se sentir muito mal e perdida, desamparada, e depois pode ser até que ela nem fale mais, né? Sim. Ela vai sendo envolvida naquele clima de sensualidade que só cresce, né? Tá? Ô, Dalca, e no caso, que eu vi que até tem uma pergunta, a Flávia perguntou, no caso de crianças menores, né, até 2 anos que não se expressam tanto, como que identifica o abuso nessas crianças? Então, a primeira coisa é tentar ver se essa criança mudou a sua rotina, seus hábitos, o tipo de toque que ela começa a fazer, né? Ela começa a se tocar mais ou não, ou ela chora muito quando vê o agressor, né? Então, são situações assim que ela tem que se valer dos recursos que ela tem. Ela não fala ainda, mas ela pode apontar sinais, ou fugir da situação, certo? Porque ela tem medo, né? E também essas coisas que eu já disse, de erupções, né? Tipo alergias, problema no sono, problema no apetite, né? E até o próprio desenvolvimento, coisas que ela já fazia,
ela pode deixar de fazer. Então, ela já estava começando a querer engatinhar, ou querer andar, por exemplo, ela regride. Então, quem tiver... Porque é um crime que a natureza dele, né, acontece ele tem a natureza que acontece em quatro paredes, né? Então, é difícil não deixar sinais e para os pais, né, para quem cuida daquela criança responsável, identificar mesmo, né? Isso, e às vezes a gente encontra casos, né, de mães que se deparam com casos assim desde pequena, da criança muito pequena, e ela tem muita dificuldade de ser acreditada quando ela faz as denúncias, né? Todo Sim. mundo acha que a mãe enlouqueceu, né? Que é o grande desafio. A desconfiança é muito grande, né? E a criança fica sem amparo. Certo? Perfeito. Então, de criança muito pequena, tem que ter um olhar bastante pesquisador, né? Para poder confirmar essa situação. Tem que ficar bastante Mas qualquer... atento. Oi? Tem que ficar bastante atento, né, aos sinais. Bastante atenta. Mas qualquer sinal que ultrapasse o que é natural da criança, que muda a rotina dela, tem que ficar um pouco atento, tá? Com certeza. Uhum. Outra pergunta que fizeram é com relação se todo abusador ele tem problemas de personalidade. Sim. A gente pode dizer, não podemos generalizar que todos têm o mesmo tipo, a mesma patologia, né? Alguns problemas, mais graves ou menos graves, têm. Mas, assim, o que os pesquisadores todos comentam é que ele tem, na maioria das vezes, um problema de caráter, sabe? Assim, é uma pessoa que tem hábitos não tão comuns como a maioria, que ele quer sempre estar fazendo brincadeiras, por exemplo, que a criança não aceita, ele não respeita o limite do outro. Uhum. E aí, o fundamento maior de tudo isso é que são pessoas que, por exemplo, vamos supor, acabou de ter uma separação. Às vezes, o abuso vem por conta de uma certa vingança. Então, a gente tem também os tipos, né, de agressores. São pessoas que têm uma sexualidade problemática, problemas assim de caráter mesmo, né, de personalidade mais grave, problemas de, às vezes, ter que fazer uma retaliação ou querer se vingar desse casamento, né? E, normalmente, a criança, ela fica à mercê dessa confiança que a família tem no pai, né? É difícil duvidar da boa intenção, né? Que ele possa ter ou não, certo? Tá. Um pouco por aí. E esse comportamento, né, que foi outra pergunta que nós recebemos aqui, se o abusador ele tem uma obsessão específica por aquela criança ou não? São várias. Até onde eu sei, sim, não tem, né, uma obsessão específica, né? Segundo também, porque todo o nosso estudo hoje está baseado muito em pesquisas, felizmente, né? Segundo os pesquisadores, a maioria, ele tem sempre um interesse maior por um tipo de criança, né? Então, vamos supor, que tem aqueles que vão se interessar pelas crianças bebês, crianças pequenas, aqueles outros que vão se interessar pela fase da meninice, que a criança não é nem mais tão menina e também não é ainda uma adolescente, nessa fase de transição, né? E aí, ele vai fazer alguma estratégia para ele conseguir se acercar dessa criança. Vamos supor que... Por que ele faz isso? Ele faz isso porque na questão da sexualidade dele, ele não consegue se resolver sexualmente com muita facilidade. Então, com a criança, ele acha que a criança não vai relutar tanto, ela não vai ter tanta dificuldade por exemplo, assim, ela pode querer contar para a mãe, mas ao mesmo tempo não conta, ele suborna um pouquinho, né? Então, são crianças que são mais fáceis de ser enganadas, né? Ele promete um presente, promete alguma coisa, essa criança vai assim. Às vezes as pessoas acham que são as crianças mais tímida. Isso que eu ia falar.
A Às criança vezes ela tem um mais rótulo de que as crianças mais tímidas são mais fáceis de ser convencidas. Não é que Uhum. elas são convencidas, elas acabam acatando aquela situação por medo, porque elas não têm coragem de se rebelar e de contar, né? Temem não ser acreditadas, né? E que as Uhum. pessoas duvidem delas. E aí ele vai se acercar muito dessa criança. Por exemplo, numa festa de família, tem às vezes aquele personagem que adora brincar com as crianças e ficar, às vezes, tentando, se ele tem um perfil já do abusador, ele vai ficar tentando descobrir qual criança que o atrai. Então, ele Uhum. se acerca da criança porque aquela criança o estimula e nas fantasias ele se estimula sexualmente mesmo. Então, assim, ele vai perseguir aquele tipo de criança, pode não ser aquela da festa, mas vai ter que ter as características daquela fisionomia que ele descobriu que o excita mais, entendeu? É puramente uma situação fisiológica de reação, de atração. E aí existe um esquema, ele vai pesquisar quais as situações favoráveis para ele poder se acercar daquela criança. Na medida que ele se acercou, né, ele vai, então, poder sentir que ele, se teve algum contato, se teve alguma situação de proximidade, essa atração dele cada vez cresce mais e ele, então, vai planejar esse abuso. Né? Uhum. Normalmente, as crianças por exemplo, estão brincando, estão num pátio, estão na escola, estão no jardim, não se dão conta de que possa ter alguma pessoa observando, entendeu? Hoje é muito comum nas pesquisas inglesas, eles mostram isso, que tem pessoas que ficam de longe fotografando crianças dos parques e tudo, crianças que eles nem conhecem, para poder escolher naquele hall de crianças que eles têm de fotos, quais tipo que o atrai. E aí ele vai buscar alguém naquela situação. E aí, se ele consegue se acercar e consegue enganar essa criança, né, ele pode ter seu objetivo concluído, assim, ter uma Uhum. situação que favoreça a situação abusiva. O que acontece depois? Ele diminui aquele nível de tensão fisiológica que ele tinha, e daí ele pode querer ou programar, estar sempre abusando da mesma, ou partir para um outro tipo de investigação, porque ele já tem um banco de fotos, né? Então, assim, os verdadeiros, que a gente chama de pedófilos, né? Que são aqueles que só se atraem, só conseguem ter relação sexual com crianças pequenas, né? Ou adolescentes, eles têm por isso que a gente fala que é muito grave a patologia, né? É uma patologia que superou todas as dinâmicas, e ele se torna corajoso e faz o seu ataque, né? Seu plano de ataque, envolvendo, assim, bastante cautela para ele não ser descoberto, né? Eu gosto de recomendar um filme, não tenho nenhum patrocínio com esse filme, nem nada, mas é um filme americano que vai mostrar uma questão hoje muito específica, que é o abuso online, né? Então, Uhum. muita gente pode ter assistido, ele teve na mídia, mas ele é fácil de achar na internet. Chama Confiar, né? Olha, Não não, sei se não, não vocês... conhecia. Não. Não? Porque nesse filme mostra bem a estratégia da pessoa que vai conseguindo ganhar a confiança do adolescente, agora eu já falando um pouco de adolescente, fazendo com que ela se interesse pelas coisas que ele gosta, simulando que ele tem 17 anos e na verdade ele tinha 40. Então ele vai criando todo um estímulo para poder ter um encontro com essa garota e ele consegue. E com isso, ele... Nos Estados Unidos, o filme é como se fosse, assim, uma situação que foi verídica, né? Ele passa a ser perseguido em vários estados. Ele abusa num estado, depois ele vai para outro. Então, na verdade, ele tinha como profissão, ele era professor, né? Na cidade dele, ele tinha uma família, tinha filhos, mas a garota de 17 anos, ela acredita piamente nele e acaba indo por uma situação abusiva, mesmo sexual. Depois essa menina, não vou contar o filme inteiro, né? Sim, Senão não, eu perde já a anotei graça. aqui, eu quero assistir. Mas ele mostra muito a estratégia desses abusos, tá? E acho que é importante as pessoas assistirem como
assim, algo palpável, né? Que está acontecendo muito por aí, mas a gente não tem no Brasil um filme assim tão claro, tá? Inclusive, Dá, eu acho que é importante a gente dizer, né, que é muito mais comum do que as pessoas imaginam, infelizmente, e que o abusador ele não tem classe social. Porque eu vejo que muitas pessoas falam, acham, né, que acontece em pessoas de baixa renda, e não. Acontece em todas as classes, né? Infelizmente, não escolhe classe, né? É um crime que realmente ele está em acontece em todas as idades, em todas as classes sociais, né? Ele não é discriminatório, né? Agora, a gente tem, não sei se já... Falhou. Tá, um aparato assim, mas... Oi? Oi, não, tinha falhado para mim, não sei se foi sua internet. Eu não ouvi o que você falou, mas eu só queria acrescentar, com relação aos vídeos, fica até a dica para quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto. Eu vi essa semana 2 filmes com 2 viés diferentes, né? Um que chama Inocência Roubada, que inclusive é a história da diretora, que ela foi abusada por um amigo íntimo da família, e o outro que chama Caça, que aí é um pouco diferente, ele tem outro viés, que é uma criança que, num momento, ela se aproxima muito de um professor, e ela chega a falar, né, que ela teria sofrido ali algum abuso, mas ele não abusou. E aí mostra, né, toda a vida dele, enfim. Também não vou contar o final do filme, mas são 2 viés muito bacanas, né, a respeito do tema. Certo, é muito importante. Nessa situação, assim, como se fosse uma prevenção, né, que é importante a gente conhecer detalhes para poder estar prevenido. Importante também os pais poderem orientar os filhos na medida que eles têm perguntas sobre o corpo, né, essa coisa de gostar de se tocar, porque, e aí quem está explicando, seja o pai, seja a mãe, ter uma didática, né, para mostrar todos os detalhes dessa formação. E aí a gente gosta de recomendar alguns livrinhos de apoio para os pais lerem antes de ter essa conversa com os filhos, né? Então tem dois livros de autores ingleses que foram traduzidos, que são assim os pioneiros, mas até hoje eles não foram superados. Então eles estão se renovando, estão se reeditando. Talvez você já tenha ouvido falar. Chama De Onde Viemos, né? Sim. O primeirinho, e ele foi revisto agora, reescrito, né? Eles estão bem bonitinhos. E o outro é O Que Está Acontecendo Comigo, que pega a fase dos... Também o conheço. primeiro vai até os 5 anos, 6 anos, e o outro pega da meninice até adolescente, até 18 anos. Então é importante poder ter algo palpável que mostra que os pais se sintam confortáveis de explicar para os filhos as coisas todas do crescimento, das áreas erógenas, tudo isso que é importante eles saberem, né, para poder se sentir informado. Melhor em casa do que por uma pessoa de fora que vai ter um interesse suspeito, né. Agora, dá uma questão, você... Ensinar a criança, né? A primeira pergunta é, com que idade eu falo para a criança que não podem tocar nas partes íntimas dela? Então, não pode tocar aqui só a mamãe, o papai, ou a pessoa que está, né, te limpando, vai te dar um banho, que cuida, né, dessa criança. A primeira questão é, com que idade? E se você, talvez, não seja a forma de abordagem para essa criança... Não vai no futuro fazer com que ela seja travada sexualmente, isso impacte na vida sexual dela, né, como adulto? Então, eu acho que essa aprendizagem é uma aprendizagem, assim, natural, que não deve ser enfatizada como algo muito sigiloso, mas, assim, uma coisa natural da própria vida, para poder não causar esse constrangimento futuramente, entendeu? Então, assim, saber que a família, né, quem no caso... os pais, os avós, as pessoas que tomam conta da criança, têm essa liberdade de serem os orientadores, né, e de tocarem a criança na hora que vão dar banho, essa coisa toda. E que aí, se por acaso ela se sentir incomodada de alguém que se aproximou muito e que ela não conhece muito, ou se ele está passando de um limite físico, que normalmente as pessoas no social não fazem, que ela tenha que
ficar um pouco prevenida, assim, de não se acercar, não entrar, por exemplo, sentar no colo, né? Essas coisas que criança vem lá um titio e fala, dá beijinho, porque já começa uma intimidade, algumas coisinhas, de acordo com o que acontece na rotina da criança, você pode lembrar ou tentar interromper, né? E depois explicar para a criança por que não deixou ela sentar no colo, ou por que, sabe? Mas assim, bem pontualmente, para não gravar isso como uma coisa muito perigosa, negativa, né? Mas é importante que ela possa ter liberdade de contar coisas, né? Porque nos livros que fala muito da pedofilia, as brincadeiras, né, que mais atrai os pedófilos para começar um contato corporal, eu vou dizer aqui, mas ninguém fique cismado com essas brincadeiras, seria fazer cócegas na criança, sabe, para criar uma intimidade corporal. Uma criança que você mal conhece, de repente você começa uma brincadeira corporal e não sei o quê, então fazer cócegas é um dos traços. E também colocar a criança no ombro, assim, tipo cavalinho, sabe? Tudo que seja excitante para o abusador, para a criança, às vezes pode ser algo que assusta, né? Porque é uma pessoa que é desconhecida e tal. Ou às vezes... Ela está perguntando, ela está aqui, ela está perguntando, nunca pode deixar sentar no colo? Eu acho que não é esse extremo também, né? Não é esse extremo, mas assim, você pode perceber que tem determinados pais que têm essa tendência, que eles sempre querem colocar a criança no colo. Uhum. Então, aí já é um exagero, né? Então, por exemplo, um caso que você pode ter clínico, assim, né, da situação. Todas as festas da família, todas as festas de aniversário, a criança está sentada no colo do pai. E a menina já tinha 9 anos. Então, não é comum uma criança de 9 anos querer sempre ficar no colo, né? Então, agora sim, lógico que a brincadeira de sentar no colo, não sei o quê, todos gostam, mas nada de exageros. É esse exagero é que chama atenção, né? Sim, com certeza. E para se aproximar dessa criança, sempre o abusador, ele cria uma relação de confiança, né, Dalka? Ele vai se aproximar querendo estabelecer um nível de confiança, né? Sim. Para poder ganhar essa aproximação. E se oferecer para levar a criança para passear, sabe? Essas coisas que hoje os pais têm que saber bem quem está saindo com seu filho, né? Muito, com certeza. Se podem sair, né? E a época que mais ocorre, né? Dizem que são durante as festas, por exemplo, Natal, onde os parentes estão juntos. É verdade isso? Procede essa informação que os pais têm que ficar atentos mesmo nessas datas? Infelizmente é uma data festiva, mas às vezes as pessoas aproveitam para ter essas situações abusivas, né? Por exemplo, o abuso, ele cresceu tanto, antes era só as meninas, né, mais abusadas. E ultimamente aumentou muito também o abuso com os meninos, né? Então não tem mais discriminação, quem é mais abusado, entendeu? Igualmente são meninos e meninas. Mas tem uma idade, né, que eles são mais abusados, uma estatística aí, não? Tem a estatística de que aquela fase da primeira infância, porque eles não teriam tanta voz, podem ser, sabe, assim, as pessoas acharem que eles estão mentindo, não são tão acreditados, né? Agora, quando a criança já fala com mais conhecimento e conta, aí já preocupa, né? Quem está ouvindo, né? Tem outra pergunta que nós recebemos, que é quem são as pessoas que costumam abusar, né? O pai, outra pergunta também que fizeram, outra pergunta que nós recebemos aqui é quem que costuma abusar, o pai, o avô, e eu vi que alguém enviou aqui, agora passou, eu teria que voltar. Se a mãe também abusa, a mulher, como que é? Porque a gente ouve muito falar sempre no sexo masculino, né? A gente tem, por exemplo, antigamente se falava muito no abuso do padrasto, que era o que mais abusava. Depois foi mudando e hoje é mais o pai mesmo, o pai biológico que abusa. Tá. Depois começou a surgir os abusos das mulheres, das mães, né? E
é uma situação para a menina e para o menino bastante constrangedora, né? Porque normalmente a mãe é a pessoa que vai dar apoio, que vai dar, né? E quando começa a ter essa situação assim, as crianças ficam muito, muito alteradas, né? Elas têm uma rejeição muito grande pelo tipo de proximidade dessa mãe incestuosa, fogem dessa mãe e surge o contrário, né? Essa mãe querendo por tudo contatos, quer visitas, às vezes estão separados, né? Os pais, ela quer a guarda da criança. Então, assim, é uma possessividade bastante preocupante, né, para a criança. Mas hoje em dia ainda tem a prevalência de ter mais abusadores homens. As mulheres abusam, mas não estão na mesma quantidade, né? Certo. Tá. A outra pergunta que nós fizemos, que nós recebemos, é se também durante a pandemia, a gente está, né, vivendo uma situação atípica, onde as famílias estão dentro de casa, a maioria em home office, então o contato ele está correndo de forma muito intensa, e acredito que a violência, tanto a agressão física, né, quanto o abuso sexual, esteja ocorrendo mais. Então, também me fizeram essa pergunta. Em situação de pandemia, se isso sim, né, está ocorrendo, e como fazer, né, para evitar numa situação dessa, numa situação atípica que a gente está vivendo? Acontece que a convivência dentro da família, né, passou a ser muito intensa na pandemia, e o lazer da criança mudou, os amigos, né, nada pode ser, né, então as crianças estão ficando muito realmente rebeldes, né, vou falar esse termo, às vezes com pouca paciência, né, se os pais também ficarem impacientes e não conseguirem entender essa fase difícil, né, que está para todo mundo, as violências podem começar a ficar bastante graves, né? Aumentou o número de queixas, né, nessa fase agora, né, da pandemia, e eu acho que a preocupação é assim, se está no nível que está difícil de controlar, a família tem que buscar ajuda. E aí se pergunta-se, né, busca ajuda aonde, né? A gente tem os consultórios, né, médicos, psicológicos, e temos também a rede social do SUAS, né, que oferece, nós temos, por exemplo, eu coordeno 2 centros de referência, um na Lapa e o outro em Perdizes e outro no Butantã, que oferecem vagas para crianças. Então, nessa fase de pandemia, o atendimento está sendo remoto também, é por telefone, é por sessão online, né? Mas o atendimento ao caso em si, para poder ser orientado, as pessoas podem estar ligando. Então, existe em São Paulo uma rede social bem já estabelecida por essa nova modalidade. Quando foram criados os CREAS, né, o Centro de Referência Especial da Assistência Social, ao lado dos CRAS, que era o Centro de Referência da Assistência Social, só mais ligado à educação, os CREAS foram criados justamente para os casos de violência, os casos difíceis, né, e oferece esses serviços, o que se chama SPVV, Serviço de Proteção a Vítimas de Violência, e que oferecem vagas, são gratuitos, as pessoas podem ligar na Secretaria Municipal de Assistência Social, SMADS, né, que tem toda a relação de telefones, ou entrar no site e descobrir, são mais ou menos 3 ou 4, de 2 a 4 centros por bairro, em São Paulo. Então, e tem o Disque 100 também, né, para denunciar, né? Tem o Disque 100, que a vantagem do Disque 100 é que você pode ligar a qualquer momento, né, ele é sempre atendendo, e recebe denúncias anônimas, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de se identificar nessa denúncia, né, por medo de retaliações e tal, então o Disque 100 faz um vínculo com a cidade, com a rede que atende, e aí o caso é procurado, né, vai uma pessoa desse serviço na casa, porque houve uma denúncia, entendeu?
E tem as delegacias, né? Um pai ou uma mãe que constata, enfim, alguém constate que a criança está sofrendo um abuso, então ela pode, além desses centros que você mencionou, e o Disque 100, tem também, né, o Conselho Tutelar, que a gente acho que não mencionou, tem as delegacias, né, também especializadas. As delegacias, em geral, os casos de violência doméstica estão indo muito procurar as delegacias da mulher, né? Sim. Porque existe um centro hoje super recém-formado, né, que atende a violência contra a criança e adolescente, que é na vara criminal, né, porque na vara da violência doméstica, de 1391, me parece. Aqui, ó, 13 mil... Não, 13 mil. Inverti, 13.490... 431. 431. De 2017. Isso. Através dessa lei, a criança, por exemplo, você faz a queixa na polícia, ou às vezes com o Ministério Público, e o caso é encaminhado lá para a vara criminal antes de ir para a vara de família, tá? Para poder fazer com que a criança fale e não se esqueça do que aconteceu, porque quanto mais passa o tempo, a criança vai esquecendo como é que foi essa violência, né? Então fica é difícil, você que é advogada sabe disso, né? Sei bem. É difícil ela se lembrar de detalhes que, se fosse na semana do abuso, ela estaria com tudo muito guardado, né? E é importante que ela fale. E tem outro lado também, né, Dalca? Fazer com que essa criança repita toda a história perante vários órgãos, a polícia, né, o judiciário, acaba fazendo com que ela relembre o tempo todo, porque a criança também tem o direito de esquecer, né? Não que eu acho que seja capaz, porque eu acho que as marcas são para sempre, eternas, mas ela tem esse direito também, né, de esquecer. E com esse depoimento especial, ele é gravado, as próximas instâncias que a criança tenha que ir, se for realmente para a investigação de tudo isso, desse assunto, então vai o vídeo da gravação. Ela não vai precisar repetir tudo. Ela pode ser chamada para uma perícia por outras questões do desenvolvimento dela, questão escolar, da guarda, não sei o quê, mas, assim, a revelação em si da violência já está preservada, né? Já está contada, certo? E esse depoimento, né, da criança, ele é levado em consideração, Dalca? Essa é outra questão. Olha, a ideia é que a lei defendesse a voz da criança, né? Porque essa lei, ela surgiu no Brasil depois de vários congressos que a Associação Brasileira de Promotores, né, e de magistrados e promotores achou que era importante trazer a lei para o Brasil. Demorou talvez mais de 10 anos ou 5 anos de conscientização de toda a classe jurídica, da saúde, foi muito batalhado, assim, esperando que a voz da criança possa ter um reconhecimento, né, que esse direito a criança adquirisse. Então, a gente vê que existe uma boa intenção em termos da lei, das pessoas que trabalham, etc. e tal. Só que, quando acontece lá no final do julgamento, que não se encontrou uma prova, como os advogados gostam de ter uma prova material ou uma prova mais evidente, né? Quando o caso tem apenas a revelação da criança, eu já vi alguns casos serem encerrados ou favorecerem o abusador, dizendo que não houve provas, que o processo está sendo arquivado por falta de provas. Então, assim, a gente se pergunta, mas e a revelação da criança, o depoimento especial? Né? Então, eu acho que as famílias que passam por isso têm que instrumentar, têm que estar batalhando bastante com seus advogados para defenderem esse direito, né? Que está aí na lei e ele precisa ser validado, porque tem casos... Até porque muitas vezes é a única prova que você tem, né? Em delitos dessa natureza, não há vestígios, não há testemunhas. Então é a única prova, né? É o depoimento da criança, né? Então a gente precisa garantir, né, que as pessoas conheçam essa lei. Por exemplo, quem está trabalhando na vara de família, está fazendo uma perícia com a criança, ela tem que conhecer essa lei. Ela não pode só ficar analisando testes e orientando, entendeu? Porque se não tiver um conhecimento, a voz da criança que está ali clamando, né, por uma justiça vai ser desconsiderada, infelizmente.
E tem sido muito, né? A gente tem visto isso, infelizmente. Para cada alegação, né, de abuso sexual, há uma alegação de alienação parental, né? Então, aí faz essa outra relação, né, que eram 9 países que tinham a lei da alienação parental, todos desistiram, porque ela é uma lei injusta, né? Somente o Brasil mantém. Então, existe um movimento grande de poder fazer que essa lei seja abolida, né? Já está na Câmara, já teve alguns projetos, né? Mudou o governo, mexeu um pouco nessa estrutura do movimento, mas é um absurdo a criança, por exemplo, parece que uma das prerrogativas da lei é que se você está acusando alguém de abuso sexual e não conseguir provar, que então há uma troca da guarda, uma reinversão da guarda da criança. Então a criança passa, eu sei de alguns casos, a criança passou a ter que conviver com o agressor por conta dessa lei. E as mães estão fazendo um verdadeiro movimento, até em Brasília, mas está difícil. Sim. Eu acho que teríamos que ter algum advogado lá na política para poder defender algumas leis, né? Eu acho. Até alguém comentou aqui, é verdade, que a defesa do abusador, né, é se esconder atrás da lei da alienação parental. Muitas vezes sim. É quase como se a lei da alienação parental foi criada para esse maior objetivo, né? E essa lei, ela teria que ser impugnada porque ela não está baseada em nenhuma pesquisa científica. Ela não preencheu os critérios exigidos pelos DSMs, pelos distúrbios, né, de saúde mental. Sim. O criador dela não teve tempo de fazer essas pesquisas, ele associou os itens de sintomas que poderiam ser verificados na lei com os distúrbios do estresse pós-traumático. Então, se você for comparar os sintomas do distúrbio do estresse pós-traumático com os distúrbios que a criança que eles acham que foi alienada tem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? É algo assim totalmente impreciso. E ele morreu, né, o criador da lei, então acho que tudo que ele criou ficou até ali, naquele pedaço, só que não foi conclusivo. E os outros países, quando perceberam que a lei estava mal estruturada, todos aboliram, e o Brasil deve ter aí alguma força oculta fazendo com que a lei não seja abolida, né? Mas ela é um desserviço e eu acho que é um outro ponto que tem que ser combatido. Tem muito ainda, né, para mudar, para a gente caminhar. Por exemplo, eu já recebi alguns casos de avaliação porque tem um critério que você pode comparar se a criança realmente foi alienada, tem um questionário muito interessante, proposto pelo próprio Gardner, né, o criador. E quando essas pessoas estão pedindo a aplicação desse questionário, já se acende uma luz assim, puxa, alguém está querendo ter uma comprovação real da validade ou não dessa lei. Então, acho que tem algumas exigências que deveriam estar sendo mais cuidadas, né? Perfeito. Dalga, na esteira, né, que a gente falou um pouco da alienação parental, como que a gente pode identificar se essa criança está mentindo ou não? Se em alguns casos de disputa, né, de guarda, essa mãe não está se valendo realmente dessa acusação, né, de abuso sexual e falando de criança, como identifica se essa criança não está mentindo? A primeira desconfiança tem que surgir quando você vê que a criança não sustenta a mesma história. Ela diz como se ela tivesse decorado um script. Aí, se o entrevistador, né, para ver se ela realmente está sendo induzida, faz alguma pergunta que foge daquele script, ela fica sem resposta. Ela fica se perguntando, e agora? Então, muitas crianças foram flagradas, né, tendo sido induzidas pela questão da própria avaliação, né? Assim, a criança, às vezes até adolescente, ela fica pensando, nossa, minha mãe não me falou desse pedaço, e agora? Sabe assim, elas comentam depois que elas pensaram aquilo, e realmente a situação fica evidente, né? Excelente. Bom, eu acho que o nosso tempo está encerrando.
Deixa eu só ver, Dalca, fizeram algumas perguntas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera que eu tô voltando. A Luísa, ela perguntou, existe algum tipo de prova indispensável no caso de uma falsa denúncia? Olha, eu acho que todo o ritual que hoje que tá colocado como obrigatório para poder descobrir a alienação parental, seria interessante ser feito com essa vítima. Todos os questionários que são colocados, todas as contradições que tem com o distúrbio do estresse pós-traumático, sabe? Existe uma normativa que o próprio Gardner criou para se fazer essa avaliação. Então, eu acredito muito assim, se a gente quer realmente ser fiel à situação, tem que seguir aqueles protocolos que ele coloca. E são por esses protocolos que a gente vê que a criança pode estar sendo induzida, que a criança... E também a gente vai descobrir quando a criança não está sendo alienada. Uhum. Perfeito. Então, assim, para alguns julgamentos, eu acho fundamental ter que responder aquilo que eu disse para você do questionário que é aplicado para a criança. Tá. Perfeito. E a gente tem mais uma, o Felipe perguntou se a criança, né, que ela está sendo abusada, ela entende que isso é errado ou não necessariamente? No começo ele pode ficar em dúvida, mas ele começa a acreditar que é errado, porque é tudo escondido, a pessoa não fala do assunto, às vezes a pessoa provoca a situação abusiva sem a criança concordar. Então, assim, é muita emoção, sabe, de estar a serviço do outro de uma forma não agradável para essa criança, né? A criança realmente aponta esses itens que são significativos, que vê que ela não está agradando aquela situação toda. E às vezes ela não consegue pedir ajuda, né? Perfeito. Bom, a gente tem um minutinho. Então, vamos encerrar. Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Dalca? Olha, eu acho que a curiosidade de todo mundo nesse tema é grande, né? Então, assim, eu recomendaria as mães ou as pessoas interessadas a buscar talvez até na própria mídia, né? Buscar alguma coisa desses materiais que são de base assim, mais educativa, para tirar dúvida, para poder conversar tranquilamente com seu filho, né? Para poder ver algum filme desses educativos. Né? Sim, sim. E também buscar alguma orientação em livros mais técnicos, se quiserem, né? A gente tem online lá no SEDES, nós temos as nossas publicações que foram feitas em parceria com a Fundação Abrinq, com a Child Brasil e com a Secretaria de Assistência Social, com a SMADES. E essas publicações, elas são online e gratuitas, a pessoa pode até imprimir. Um chama... Vou interromper aqui, Dalca, tá falando que tem mais 30 segundos. Tá, vamos tudo encerrar, bem. Então eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. É um tema muito importante que a gente realmente tem que falar, né, como forma de prevenir, a gente tem que proteger nossas crianças, né? Nosso dever não é só dos nossos filhos, né, mas das crianças em geral. Então, muito obrigada por ter trazido toda a sua expertise para esse assunto, para a gente, nosso projeto. Muito obrigada mesmo, viu, Dalca? Tá, eu agradeço o convite, né, e a gente fica à disposição, tá bom? Muito obrigada. Uma boa noite.